Paz do Senhor, meus irmãos. Amém. Que louvor maravilhoso. Não estava nem querendo subir. Ficou lá. Até porque a voz da Lina é muito mais agradável do que a minha, né? Obrigado, Grupo Louvor, por ter nos dirigido nesse momento tão maravilhoso. Como é bom louvar o Senhor. Como é bom exaltá-lo. Deus é maravilhoso. Meus irmãos, aproveitar que estão em pé, vamos ler um texto da palavra do Senhor, 1 Pedro, capítulo 2, do verso 1 até o 2 só. Na realidade eu ia preparar até o verso 10, mas não consegui sair do 1. 1 Pedro, capítulo 2, verso 1 e 2. E diz assim a palavra do Senhor para nós nesta tarde: despojando-vos, portanto, de toda maldade e dolo, de hipocrisias, invejas e de toda a sorte de maledicências, desejai ardentemente, como crianças recém-nascidas, o genuíno leite espiritual, para que por ele vos seja dado crescimento para a salvação. Senhor, muito obrigado, Pai. Eu te agradeço por esse momento, pela tua igreja que aqui está, que se reuniu aqui, ó Pai, não para ouvir homens, mas para te louvar, para te engrandecer, para ouvir a tua palavra, Senhor, a palavra que venha de encontro ao nosso coração, às nossas necessidades, para nos confrontar e transformar a nossa vida. Pai, fala conosco, Senhor, nesta tarde. Pai, eu não sou nada, Senhor, mas tu podes me usar aqui. Pai, que essa palavra venha como uma flecha aos nossos corações e que venha nos despertar essa necessidade de nos despirmos, despojarmos de tudo aquilo que não te agrada, de tudo aquilo que não te louva, e que a gente possa viver uma nova vida, crescendo em graça, em conhecimento da tua palavra, do teu conhecimento, de tudo aquilo que tu queres para nós, em nome de Jesus. Amém. Irmãos, podem sentar. Aleluia. Continuamos na carta de Pedro, né? Semana passada falámos no capítulo 1, né? E falámos sobre como fomos comprados para ser e viver como filhos de Deus. E essa carta de Pedro, né? E Pedro, esse personagem tão curioso da Bíblia, que nos mostra o pior e o melhor, né, da vida cristã. Aquele que era usado, né, por Deus, né, que andava em cima das águas, mas que ao mesmo tempo já afundava e ao mesmo tempo já clamava o nome de Jesus e Jesus o resgatava, porque como a Aline falou, há poder no nome de Jesus. Aquele que era usado pelo Espírito Santo em relação à verdadeira identidade de Jesus, quando ele diz: tu és o Cristo, o Filho de Deus vivo, mas que logo em seguida deixou o diabo usar a sua boca, desencorajando Jesus a cumprir a sua promessa. Aquele que quis colocar Jesus em pé de igualdade com Moisés e Elias, mas que houve uma voz do céu, a voz de Deus que diz: este é o meu filho amado, a ele ouvi. Aquele que pega numa espada para defender Jesus e corta a orelha do servo do sumo sacerdote, mas que é repreendido pelo Senhor, dizendo: aquele que vive pela espada morrerá. Aquele que negou Jesus 3 vezes, jurando e amaldiçoando, praguejando, dizendo: não conheço esse homem. Aquele que mesmo depois de ter visto o Cristo ressurreto, o seu Salvador, que os tinha preparado para uma grande missão, esse mesmo Pedro, um dia diz para os seus colegas: vou pescar, arrastando os seus companheiros de volta para a vida da qual Jesus os tinha tirado, quando Jesus havia dito que nunca mais seriam pescadores de peixe, mas sim de homens. Esse mesmo Jesus, que é riquíssimo em misericórdia, depois de tudo isso, depois de tantas falhas e fraquezas de Pedro, em João capítulo 21, verso 15, Jesus chama Pedro de lado e faz uma pergunta e diz assim: Simão, tu me amas mais do que esses outros?
E Simão Pedro respondeu: sim, Senhor, tu sabes que eu te amo. E Jesus responde: apacenta os meus cordeiros. E Jesus volta a fazer a pergunta para ele: Simão, tu me amas? E Pedro volta a responder: sim, Senhor, tu sabes que eu te amo. E Jesus volta a afirmar: pastorei as minhas ovelhas. E por uma terceira vez Jesus pergunta: Simão, filho de João, tu me amas? E Pedro, entristecido, diz assim: Senhor, tu sabes todas as coisas, tu sabes que eu te amo. E Jesus volta a dizer: apacenta as minhas ovelhas. É como se Jesus estivesse dizendo para Pedro: você tem mesmo a certeza desse seu amor por mim? Porque se você me ama, João 21:18, se você me ama, fica sabendo que para ti, Pedro, isto é um caminho sem volta. Não tem mais pesca, não tem mais mundo, não tem mais planos pessoais. E assim como é para nós também. Assim como é para nós, não olhe para trás. Não desista. Deus sabe até onde você consegue aguentar e Ele lhe dará o escape. Deus te convocou e Deus nos convocou por uma grande missão. E não deixemos nada atrapalhar o que Deus tem para as nossas vidas. Irmãos, eu vou confessar uma coisa. Esta semana eu me lembrei desse texto porque quarta-feira eu tive essa tentação. Quarta-feira eu tive essa tentação de voltar para o mar. Eu passei por uma padaria perto da minha casa e os irmãos que me conhecem sabem que eu amo padarias. Eu amo trabalhar com café. E eu passei perto daquela padaria e eu perguntei assim: vou entrar lá dentro e ver se eles precisam de empregado. Né? Aí eu fiz um monte de histórias na minha cabeça. Não, eu posso trabalhar aqui segunda a sexta, talvez eles precisam de alguém só de segunda a sexta, da parte da manhã, que é para não trabalhar a obra. E eu fiz um monte de plano e quase que eu entrei perguntando se precisavam de um empregado ali para servir num café. A pessoa pode pensar assim: o pastor é doido, quem gosta de trabalhar num café? Quem gosta de servir café para os outros? Ninguém, né? Mas eu gosto. E nesse momento eu quase que eu entrei. E quando eu entrei, quando eu estava ali, eu não cheguei a entrar, mas quando eu estava para entrar, eu lembrei-me desse texto aqui. E Deus falou assim: você está voltando, né, para aquilo de onde eu te tirei. Você está voltando para o mar. E Deus me levou para esse texto de João capítulo 21. E Jesus disse para Pedro, e Ele diz para mim, Ele diz para você nesta tarde: agora acabou, meu amigo, agora é comigo. Agora quem manda sou eu, agora você está algemado a mim. Agora não farás mais o que tu queres. Agora a tua vida e a tua morte e o teu martírio vai ser para glorificar a Deus. Foi isso que Jesus disse para Pedro. Outros vão te agarrar, outros vão te levar para locais onde tu não queres. Não vai ser fácil, vai ter sofrimento, mas Deus vai ser glorificado através da tua vida. E depois disso, Jesus termina no verso 19 de João 21 com uma palavra: segue-me. Como o método de Jesus era diferente, não era? Dos métodos atuais. Depois de todo esse cenário de sofrimento, depois de todo esse cenário de perseguições, de dificuldades, Jesus vira-se e diz: segue-me. Deixa tudo e segue-me. Vende tudo e dá aos pobres e segue-me. Para tudo na tua vida e segue-me. Era isso que Jesus fazia com as pessoas. Jesus disse a Pedro, um pescador humilde, e talvez a gente possa pensar assim: não, Pedro era uma pessoa humilde, então ele não tinha nada a perder. Mas ele fez o mesmo com Mateus. Mateus era um publicano, e um publicano era alguém, apesar de desprezado pelos seus, mas era alguém com posses, com dinheiro, com uma posição na sociedade. E ele faz a mesma coisa, ele diz: olha, deixas tudo e segue-me. Porque Jesus, ele chama ricos, ele chama pobres, ele chama todos. Porque o valor da pessoa não está naquilo que ela tem. Tudo que nós temos vale zero, meus irmãos, zero. Ele mesmo diz: olha, o que adianta a pessoa ganhar o mundo inteiro e no final perder a sua alma? O que é que adianta tudo isso? E Jesus convidava as pessoas a se despojar, a abrir mão de tudo o que tinham para o seguir. Hoje a nossa pergunta é completamente diferente. Hoje nós aliciamos as pessoas para o Evangelho de uma maneira completamente diferente, que era a maneira que Jesus fazia. Hoje a pergunta é: o que é que eu ganho com isso?
Quais são as bênçãos? Vai ter a chave da vitória? Qual é o cachê? Qual é o salário? Quanto é que paga? Qual é a porcentagem da oferta? Hoje a pergunta é essa, meus irmãos. Mas a proposta de Jesus é: confia em mim. Somente me segue. Somente me busca. Somente coloca o meu reino e a minha justiça em primeiro lugar. Essa é a proposta de Jesus para si, para mim, para nós. Essa é a proposta de Jesus. Em Marcos capítulo 10, verso 29 a 30, Jesus disse assim, porque os seus discípulos também o questionaram: nós deixamos tudo e o que é que nós ganhamos com isso? E Jesus responde: olha, em verdade vos digo, Marcos capítulo 10, verso 29, em verdade vos digo que não há quem tenha deixado casa, irmãos, irmãs, mãe, pai ou filhos, ou campos, por amor de mim, ou por evangelho, ou por amor do evangelho, que não receba já no presente 100 vezes mais em casas, irmãos, irmãs, filhos e campos. O que é que Jesus está dizendo aqui? Não, pastor, está vendo? Ó, tem uma promessa de prosperidade aí. Tem uma promessa de prosperidade aí. Tem. E é verdade que tem. O que Jesus está a dizer aqui é que neste mundo nós ganhamos família. Nós ganhamos irmãos em Cristo. Você tem irmãos lá na China. Você tem irmãos lá na Austrália. Você tem irmãos lá na Coreia do Norte. E se você tem irmãos lá, então isso significa que você tem uma casa lá também. Então você tem muito mais do que 100 casas hoje. Porque você tem muito mais do que 100 irmãos hoje. Isso significa que tudo que nós temos é comum uns dos outros. E se você não entende assim, você não entendeu o Evangelho de Cristo. Se você não entende que a sua casa não é mais sua, se você não entende que o seu dinheiro não é mais seu, eu não estou a falar de oferta, irmão. Não. Vocês já sabem que eu não sou desses. Mas tudo que nós temos é comum. E eu não deixo um irmão em Cristo ficar na rua. Eu não deixo o irmão em Cristo passar necessidade. Eu não deixo o irmão em Cristo viver dificuldades neste mundo, porque nós ganhamos uma grande família e tudo que nós temos é comum. É isso que Jesus está dizendo aqui. Mas Jesus não fica aqui. Jesus, nesse mesmo texto dos 100 vezes mais, todas essas bênçãos, né? Casas, irmãos, também diz no verso 30, perseguições. 100 vezes mais em casas, 100 vezes mais em irmãos, em irmãs, em pais e filhos, e 100 vezes mais em perseguições também. Jesus, ele é tão claro para nós, porque, irmãos, o cristão, ele é perseguido. Eu tenho que vos avisar isso, eu tenho que pregar isso insistentemente, porque vocês têm que saber o que é que nos espera. O cristão, ele é perseguido, ele é zombado, ele é criticado, ele é humilhado muitas vezes. Paulo disse a Timóteo: todos que querem viver piedosamente em Cristo serão perseguidos. Ah, mas eu não sou perseguido. Das duas, uma. Se você não é perseguido, das duas, uma. Ou você está no mundão, sentindo-se muito confortável nele, negando Jesus todo dia. Essa é a primeira causa. Assim como Pedro. Esse Pedro que nós estamos a falar. Lucas 22, 55. Pedro estava lá. Jesus estava sendo açoitado. Jesus estava sendo interrogado. E o que é que aconteceu? Pedro seguiu. E Pedro, verso 55 de Lucas capítulo 22 diz: quando acenderam um fogo no meio do pátio e juntos se assentavam, e Pedro tomou lugar entre eles. Jesus estava sendo acusado, açoitado, e Pedro estava junto dos escarnecedores, se aquecendo à beira da fogueira no meio deles, negando o nome de Jesus no meio deles. Agora eu pergunto, qual é a fogueira que nós nos temos aquecido enquanto negamos o nome de Jesus? Qual é a fogueira que nós nos estamos a aquecer enquanto negamos dia após dia o nome de Jesus? Qual é a roda dos escarnecedores a qual nós estamos nos sentando? Lembra do Salmo 1, verso 1?
Bem-aventurado o homem que não anda no conselho dos ímpios, que não se detém no caminho dos escarnecedores e não se assenta na roda dos escarnecedores. Você consegue ver uma escadinha descendente aqui? Né? A pessoa anda junto com o ímpio, mas depois já para ouvir, e quando vai ver já está sentado junto deles. E Pedro já estava sentado na roda dos escarnecedores. Pedro já estava no degrau mais baixo. E a palavra diz, Lucas capítulo 22, no verso 54, que eles prenderam Jesus, levaram para a casa do sumo sacerdote e Pedro seguia de longe. E quantos de nós não estamos seguindo Jesus de longe? Já pensou nisso? Você está seguindo Jesus de longe. E hoje nós vivemos numa época em que nunca houve tantas pessoas seguindo Jesus de longe. E o que é que isso significa? Não oram, não leem a palavra, não participa da igreja, não serve, não participa de ceia, não evangeliza nada. Esses são os que servem Jesus de longe. E rapidinho eles caem na roda dos escarnecedores, como aconteceu com Pedro. Esses rapidinho encontram uma fogueira para se aquecer. A fogueira do não tem nada a ver, é só um copinho. Não tem nada a ver, é só um cigarrinho. Não tem nada a ver, é só uma noite de sexo. E nós estamos nos aquecendo nessas fogueiras. Na fogueira da pornografia, na fogueira da mentira, na fogueira da idolatria, na fogueira da fofoca, das vaidades, das contendas. Assim como Pedro estava. Mas assim como foi para Pedro, para estar sentado, se aquecendo nessas fogueiras, é preciso negar a Jesus. Não tem como estar sentado à mesa dos escarnecedores sem negar Jesus. Não tem. Porque no dia que você declarar Jesus como seu Senhor, no dia que Jesus tomar controle da tua vida, da tua fala e das tuas ações, nesse dia você vai ser expulso da roda dos escarnecedores. Então, se você não é perseguido, das duas uma. Ou você está no mundão, muito confortável, se aquecendo com as coisas do mundo e negando Jesus, ou você não está vivendo o Evangelho verdadeiro, você está vivendo um falso Evangelho sem testemunhar a Cristo. Porque a proposta do Evangelho é sermos testemunhas de Cristo. Atos capítulo 1, verso 8. Recebereis poder ao descer sobre vós o Espírito Santo e serão minhas testemunhas. Esse é o propósito, essa é a missão da igreja. O Espírito Santo que Deus derramou sobre a tua vida, ele não foi para pular, saltar, rodopiar, gritar, nada disso. Foi para que você testemunhe de Cristo. O Espírito Santo que está sobre a tua vida é para te fazer anunciar as grandezas de Deus. Ele está sobre a nossa vida para formar o caráter de Cristo em nós, para que olhando para nós, as pessoas possam ver Cristo. Será que se alguém lá fora olhar para ti, e sem tu abrires a tua boca, a pessoa consegue ver que tu és cristão? Porque foi assim que surgiu o nome cristão. Foi assim que surgiu. Atos capítulo 11, Paulo e Barnabé ensinando os crentes da cidade de Antioquia durante um ano, ensinando a palavra, ensinando a palavra, ensinando a palavra. E ali em Antioquia os discípulos foram chamados pela primeira vez cristãos. Mas não porque eles se autodenominaram cristãos, como muitos fazem hoje. Eu vou para a igreja, então eu sou cristão. Eu ando com uma Bíblia debaixo do braço, então eu sou cristão. Eu fiz um seminário de teologia, então eu sou um pastor. Eu canto muito bem, então eu sou um ministro de louvor. Eu já abri uma igreja e sou um apóstolo. Não é o que acontece hoje. As pessoas se autodenominam. Mas é o nosso testemunho que dita quem nós somos. É a maneira como nós nos apresentamos. O povo de Antioquia olhava para aqueles homens e mulheres e via um povo diferente, via um povo santo, via um povo que amava, via um povo que tinha paz, via um povo que partilhava, via um povo que tinha compaixão, vinha um povo sem vaidades. Era isso que aquela igreja, aquele povo ali via. Um povo em que ninguém queria ganhar às custas de ninguém. Um povo justo. Via um povo lavado e remido no sangue do Cordeiro. Via um povo que se despojou das suas vaidades e vontades para servirem uns aos outros.
viram um povo que morreu para o mundo e um povo que foi salvo. E talvez um dia alguém perguntou, mas quem é esse povo aí? Tem um povo novo aí? E outros responderam, olha, esses seguem um Cristo dos judeus. E eles começaram a ver que havia algo diferente, porém comum a todos eles. E cada vez que passavam um, eles conseguiam identificar, porque todos eles se portavam da maneira semelhante. Todos eles eram semelhantes àquele que os tinha chamado. Todos eles eram semelhantes a Jesus. E eles começaram a conhecer Cristo através daquele povo. Até que alguém disse, olha, esses aqui são pequenos Cristos. Estes aqui são imitadores de Cristo. Nós conseguimos ver algo em comum na vida deles. E em nós? Será que dá para perceber em nós Cristo? Será que a pessoa pode olhar para nós e não, esse povo é diferente? Não, António é diferente, é um homem diferente. Será que a pessoa pode olhar para mim e dizer que eu não sou igual a este mundo aí, perdido? Será que a pessoa pode olhar para ti? Ainda que você não diga uma palavra, será que dá para identificá-lo como discípulo de Cristo? E Jesus olha para nós nesta tarde, assim como olhou para Pedro naquela hora. Enquanto Pedro estava no meio da roda dos escarnecedores, se aquecendo e negando o nome de Jesus, o que é que a palavra diz que acontece? Jesus olha para Pedro. Um olhar que fez Pedro chorar amargamente. Não foi um olhar qualquer. Foi um olhar de alguém que estava a ser açoitado, moído, batido. E ele estava a fazer isso por alguém que eram os seus infratores, eram aqueles que estavam a castigá-lo, eram os alvos desse sacrifício. E esse olhar fez Pedro chorar amargamente. Esse olhar fez Pedro abrir os olhos para a atitude que ele estava tendo. Um olhar que provocou dor na alma de Pedro. O texto diz, Lucas 22:61, e voltando-se o Senhor, fixou os olhos em Pedro. E Pedro se lembrou da palavra do Senhor que lhe dissera, hoje 3 vezes me negarás antes de cantar o galo. É isso que a palavra de Deus faz por nós. Porque a palavra de Deus, ela é viva, ela é eficaz, ela é mais cortante de qualquer espada de 2 gumes, ela penetra ao ponto de dividir a alma e espírito, juntas e medulas, apta para discernir pensamentos e propósitos do coração. A palavra olha para nós, a palavra encarnada olha para nós nessa tarde e nos faz pensar que testemunho eu tenho dado. A palavra nesta tarde nos faz pensar, será que eu sou verdadeiramente cristão, à altura do nome que eu carrego comigo? É o olhar da palavra sobre as nossas vidas que nos faz cair em nós e perceber o tão longe que nós estamos de Jesus. Não é o pastor que te acusa, não é o obreiro que te acusa, é a palavra de Deus que é pregada, que olha para o íntimo do teu ser. Jesus foi bem claro. A nossa recompensa são famílias novas para nós, casas novas, novas cidades, mas também perseguições, renúncias, insultos, injustiças. É isso que Deus tem para ti, sim. Te escandaliza, mas é isso que a palavra diz. E a palavra diz, Marcos capítulo 10, verso 30, tudo isso neste mundo. Mas Jesus termina esse texto dizendo, mas no mundo que está por vir, a recompensa é a vida eterna. Irmão, Jesus ele não criou discípulos mimados. Jesus não criou discípulos mimimi. Não. Ele foi bem claro para os seus, ele não enganou. Ele não fez as vontadinhas todas que eles pediram. Hoje está ensinando os crentes da mesma maneira que está ensinando essas novas gerações. Hoje as crianças não sabem ouvir um não. Hoje a maior parte dos jovens, não sei se é o caso destes aqui, eu acredito que não. Eu quero acreditar que não. Mas a maior parte dos jovens estão habituados a ter tudo o que querem. Crianças têm um iPhone, crianças têm PlayStation 5, e eu não estou a entrar no mérito se isso é correto ou não. Não é disso que eu estou a falar. O que eu quero dizer é que hoje as crianças e aos jovens não falta nada.
Hoje as crianças são ensinadas a ganhar e nunca perder. São ensinadas a conquistar e nunca abrir mão. São ensinadas a seguir o seu coração. São ensinadas que eles são o centro do universo. São educadas como se elas mandassem em casa. Não, hoje já não é o homem que é o cabeça de casal. E nem a mulher. Hoje é os filhos que regem. E quando são contrariados, o que é que fazem? Birra. Se revoltam contra os pais. Se revoltam contra elas mesmo. Ficam frustradas. Porque é isso que acontece mais tarde ou mais cedo. Mesmo que você faça as vontadinhas todas dos seus filhos, mais tarde ou mais cedo eles vão ser contrariados. Mais tarde ou mais cedo eles vão perder. Mais tarde ou mais cedo eles vão ter que abrir mão de algo. Seja na escola, seja no trabalho, seja na igreja. E a maneira deles lidar com essa situação vai depender da maneira como você ensinou toda a vida. E hoje nós estamos a ensinar os nossos filhos, nós não estamos a ensinar os nossos filhos a perder. Hoje nós não estamos a ensinar os nossos filhos o não. Nós não estamos a ensinar a abrir mão das suas vontades. E isso se nota na nova geração de crentes que está surgindo. Crentes que não suportam um não. Crentes que não suportam o contraditório. Ou é do meu jeito ou é do meu jeito. E se não for do meu jeito eu mudo de igreja. Crentes que não sabem passar dificuldades. Crentes que não sabem ser corrigidos e que não aguentam ser confrontados. Mas por que é que isso acontece? Porque o evangelho que está sendo ensinado para eles não é o evangelho da Bíblia. O evangelho de Cristo nos ensina a viver como Paulo. Nós gostamos muito, posso tudo naquele que me fortalece. Toda a gente gosta desse texto. Mas era bom ler os 3 versículos antes para entender o porquê que Paulo está a dizer isso. Filipenses 4:11, aprendi a viver contente com toda a situação, tanto sei estar humilhado, como sei ser honrado. Em tudo, em todas as circunstâncias, já tenho experiência, tanto em fartura, como fome, assim de abundância, como escassez. Tudo posso naquele que me fortalece. Então você só soltar esse jargão evangélico, eu posso tudo naquele que me fortalece, isso não vai adiantar nada na sua vida se você não entende o que é que o texto está dizendo. Paulo, pensa num homem como Paulo, que subiu ao 3º céu, viu coisas que ninguém viu, e ele ora a Deus, ora ao Senhor, para que resolvesse um problema que ele tinha, um problema que o atormentava. A palavra diz que era algo que os bufeteava, não sei se literal ou de uma maneira figurada, que ele chamava de espinho na carne. E ele ora a Deus, ele diz, eu já orei para Deus me tirar esse espinho da carne. E o que é que Deus diz? Foi uma maneira bonita dele dizer não. A minha graça te basta, ou seja, não vou tirar esse espinho da carne. A minha graça te basta, é isso que ele diz. Então a Bíblia nos mostra um Deus que diz não. Que pega num homem, usa esse homem durante 40 anos. Um homem que é referência nas 3 principais religiões mundiais. É referência no islamismo, é referência no cristianismo, é referência no judaísmo. Pega neste homem e usa como ninguém, como não usou ninguém. A palavra do Senhor diz que esse homem falava com o Senhor face a face, como qualquer que fala com o seu amigo. Quem é esse homem? Moisés. E esse homem que Deus usou tanto, faz uma oração ao Senhor. Essa oração está lá em Deuteronômio capítulo 3, verso 25 a 26. E nessa oração, Moisés diz, eu rogo-te que me deixes passar para lá, para que eu veja essa boa terra de além do Jordão, essa boa região montanhosa do Líbano. Moisés roga a Deus para que ele pudesse entrar na terra. E Deus diz assim, olha, basta esse assunto, não fales mais disso. Eu não estou a inventar, é o que está no texto. Basta, não fales mais disso. Essa foi a resposta de Deus para Moisés. Então Deus diz não.
E sabe porque é que Deus diz não muitas vezes? Porque Deus não é um pai negligente, como talvez alguns de nós temos sido. Por isso que Ele diz não. Porque quando nós somos pais negligentes e apresentamos Deus para os nossos filhos como um pai, a ideia de pai que eles têm é um pai que é um pau mandado do filho. A ideia de pai que eles têm é um pai que é empregado dos filhos, porque foi isso que eles aprenderam toda a vida. Um pai que nunca diz não a nada. Um pai que não contraria o seu filho. E quando nós apresentamos aos nossos filhos um Deus como pai, a ideia de pai que eles têm é completamente distorcida daquilo que é Deus. Não, eu não vou tirar o telefone do meu filho porque ele vai chorar, coitadinho. Então deixa-se ele afundar aí, nessa miséria que está aí nesse telefone, aí nessas redes sociais, que só ensina porcaria. Deixa ele se afundar, não, porque ele vai chorar. Então, mais lá à frente, choras tu. Não, eu não ponho o meu filho numa atividade porque ele gosta só de ficar jogando computador. Então tá bom, deixa. Deixa ele entrar nesse computador afora. Deve ficar sem visão. Eu não ponho cebola na comida porque o meu filho não gosta. Toda a gente gosta. O pai gosta, a mãe gosta, o tio gosta, o cunhado gosta, mas eu tenho que agradar o menino. É isso que nós estamos a fazer. Agora, Deus não é um pai negligente. E Deus contraria a nossa vontade. Deus diz não. Como nós dizemos, ou deveríamos dizer aos nossos filhos. Agora, por que é que você diz não para um filho? Porque eu sei que aqui não tem pai negligente, né? Aqui tem pai de Deus, né? Então, por que é que nós dizemos não para os nossos filhos? Mas me ajuda aí, por que é que eu digo não para o meu filho? Porque eu sei o que é o melhor para ele. Você sabe o que é o melhor para ele. Assim como Deus, como um pai amoroso, Ele sabe o que é melhor para nós. Contudo, o Deus que diz não, Ele também é um Deus que não diz sempre não. Ele também é um Deus que diz sim. Ele é um Deus que você pede procura e Ele também cura. Que você pede por uma porta de emprego e Ele também abre essa porta de emprego. Que você pede para Ele restaurar o seu casamento e Ele restaura o seu casamento. O Deus que diz não muitas vezes também é o Deus que diz sim muitas vezes. Agora, o desafio para nós é saber lidar com o sim e saber lidar com o não do Senhor. Jó, ele já dizia assim: nu saí ventre da minha mãe e nu voltarei. O Senhor deu e o Senhor tomou. Bendito seja o nome do Senhor. Porque o Deus diz sim e diz não. Bendito seja o nome do Senhor. O Deus abre as portas e fecha as portas. Bendito seja o nome do Senhor. O Deus dá e o Deus tira. Bendito seja o nome do Senhor. Isso é maturidade cristã. Isso é maturidade cristã. E vocês têm que ter essa maturidade. Nós temos que crescer para sermos maduros na fé. E isso nos traz paz com Deus. As pessoas não têm paz com Deus porque não conhecem Deus. As pessoas não têm paz com Deus porque não sabem quem é Deus. Porque a ideia de Deus que eles têm é a ideia que eles aprenderam dessas igrejas aí que prometem tudo e mais alguma coisa, mas não entrega nada. Que ilude as pessoas. Isso é reconhecer que Deus é soberano na sua vida. E para reconhecer isso, o que é que nós temos que fazer? Nos despojarmos de tudo aquilo que não é de Deus nas nossas vidas. E começar a construir uma vida cristã despojados das nossas vontades e dispostos a viver o melhor de Deus para nós. Por isso que o texto diz, 1 Pedro capítulo 2, verso 1. Despojando-vos de toda a maldade e dolo, de hipocrisia, inveja e toda a sorte de maledicências. Irmãos, despojar é privar-se daquilo que o revestia, é despir-se daquilo que o adornava. E Pedro fala da maldade e dolo, ou seja, da intencionalidade que há na hipocrisia. O que Pedro está dizendo é que a hipocrisia é um ato de maldade intencional. É isso que Pedro está dizendo. Ninguém é falso sem querer. Eu fui falso sem querer, escorreguei e fui falso. Não, a pessoa é falsa com dolo. A hipocrisia é o ato de representar como um ator. Aliás, a palavra hipócrita é uma palavra grega que significa ator.
Fingir ser o que não é. E quantos de nós estamos fingindo ser aquilo que não somos? Estamos fingindo ser cristãos, por exemplo. Estamos fingindo ser crentes. Fingindo ser irmãos em Cristo. Mas quando alguém precisa de alguma coisa, eu não me disponho a ajudar. Você está fingindo ser um irmão em Cristo. Você não é irmão. Você é um charlatão. Quantos de nós não estamos fingindo? Mas lembre-se que Jesus olha para nós nesta tarde. Assim como Ele fez com Pedro. Seja verdadeiro. Meu irmão, minha irmã, seja sincero. Nós temos que tirar essa capa religiosa que nos cobre, nos despojarmos. Admitir as nossas fraquezas, admitir as nossas falhas, admitir o nosso pecado, nos despojar de toda a falsidade e abrir o nosso coração diante de Deus. 1 Pedro capítulo 1, verso 9. Se confessarmos os nossos pecados, Ele é fiel e justo para nos perdoar os pecados e nos purificar de toda a injustiça. E muitos de nós não se libertam, não prosperam em nada, por falta de confessar os seus pecados para Deus. Porque até diante de Deus quer fingir ser o que não é. Provérbios capítulo 28, versos 13 e 14 diz assim, olha, quem encobre as suas transgressões jamais prosperará, mas o que as confessa e abandona alcançará a misericórdia. Pastor, mas Deus já não sabe todas as coisas? A pergunta não é essa. A pergunta é se tu queres mudança na tua vida. A pergunta não é se Ele sabe ou não sabe. A pergunta é, estás disposto a admitir para Ele que existe algo que te domina? Estás disposto a admitir para Ele quem verdadeiramente tu és? Deus sabe, mas nós é que vivemos como se Ele não soubesse. E quando nós confessamos o nosso pecado a Deus, é como se nós tirássemos a máscara diante dEle. Quem gosta de ter relacionamento com alguém falso? Alguém gosta de ter um relacionamento com alguém falso? Alguém que se esconde atrás de algo, alguém que não é transparente. Você gosta de ter um relacionamento com alguém assim? Mas ao mesmo tempo é tão difícil, não é, tirar a máscara. É tão difícil viver sem máscaras. Sabe qual é a prova disso? Que todos nós colocamos um filtro nas nossas fotos do Instagram. Todos aqui colocam filtro. Um ou outro que não coloca, raro. Porque é difícil admitir aquilo que nós somos, né? Por ser humano há uma dificuldade em admitir aquilo que é. Quando é novo quer ser velho, quando é velho quer ser novo, quando é louro quer ser moreno, quando é moreno quer ser louro, é branco quer ser preto, quer ser branco. O ser humano é assim. Nós nunca aceitamos e por isso nós usamos máscaras. Mas Deus não tem relacionamento com quem usa máscaras, meus irmãos. Não tem. Irmãos, eu não gosto nem de falar com alguém de óculos escuros. Não gosto, me faz confusão. Porque eu não consigo ver os olhos da pessoa. Não estou a dizer que a pessoa está errada. Às vezes é uma questão de saúde, não sei. Mas eu pessoalmente não gosto. E sabe porque é que Deus não tem relacionamento com quem tem máscaras? Porque para ter relacionamento com Deus tem que ser do jeito que Jesus disse que era. E Jesus disse que era com todo o coração, com toda a alma, com toda a força, com todo o entendimento. Então não há lugar para máscaras. E quando nós entendemos que não tem, quando nós escondemos algo de Deus, não tem como esse relacionamento dar certo, porque contraria a sua palavra. E Deus quer se relacionar conosco de uma maneira plena, completa. E isso não tem nada a ver com perfeição, meus irmãos. Não tem nada a ver com perfeição, tem a ver com transparência e sinceridade diante de Deus. Falhar, todos nós falhamos. Agora, quando nós falhamos, nós apresentamos para Deus, sem fingimentos, sem medos, sabendo que o Senhor é quem fortalece e me ajuda a vencer a cada dia. Agora o Espírito Santo continua dizendo, despojando-vos, deixe hipocrisia, deixe que essa hipocrisia te cubra. Não deixe dominar por essa falsidade, por invejas que são provas da nossa carnalidade. São provas que estamos agarrados às coisas deste mundo. E inveja que te faz pedir coisas que Deus não tem para ti, buscar situações que Deus não quer para ti. Má língua, como temos dificuldade em dominar. E tudo isso, todas essas coisas que o Pedro está falando aqui, nos cobria, nos vestia. Tudo isso envolvia a nossa vida, o nosso velho homem. E por isso que esta palavra despojando-vos é tão importante. Porque a palavra despojar
é usada também num contexto de guerra. Não sei se os irmãos já ouviram, mas quando um exército era derrotado, ele era despojado pelo exército vencedor. O exército vencedor levava as posses do exército vencido. Levava as armas, levava as armaduras, levava as riquezas. Por isso Pedro usa essa palavra, porque nós só conseguimos despojar a quem vencemos. E o Senhor regenerou o nosso espírito para que nós possamos vencer a nossa carne. Por isso que Paulo diz, Gálatas 5:16, andai no espírito e jamais satisfareis a concupiscência da carne. Porque a carne luta contra o espírito e o espírito contra a carne, porque são opostos, para que não façais porventura que seja o vosso querer. Então, Cristo no seu sacrifício, Ele nos deu acesso a uma nova natureza que nós não tínhamos antes de crer nele. Não mais uma natureza carnal, não mais uma natureza terrena, nem uma natureza corruptível, mas uma natureza espiritual. Uma natureza que nos capacita a vencer os nossos impulsos carnais, a vencer os nossos desejos, a vencer a nossa carne, com tudo aquilo que a envolve, com tudo aquilo que a cobre, que a veste. A hipocrisia, a vaidade, a inveja, as mentiras. Vencendo a carne, você consegue despojar-se de tudo isso. E a sua vida pode mudar. Vencendo a carne, o pecado não te seduz mais, a inveja não te seduz mais, a cobiça não te seduz mais, a tua língua não te envergonha mais. E Pedro diz, despojando-vos, você toma uma atitude. Você dá um passo em direção à mudança. Lembra Provérbios, como eu li? Quem encobre as suas transgressões jamais prosperará, mas aquele que as confessa e abandona, alcançará a misericórdia. Então nós tomamos uma atitude. Mas é verdade que sozinhos nós não conseguimos. Mas a boa notícia é que nós não estamos sozinhos. Nós vencemos a nossa própria carne pelo Espírito Santo que está sobre a sua vida. Esse mesmo Espírito Santo que opera agora no seu espírito, que você não tinha antes, mas que tem hoje, regenerando e fortalecendo as vontades da sua alma, para que essas mesmas vontades não sejam consumadas pelo seu corpo. Então, Deus, Ele quer te dominar em todas as áreas da tua vida: corpo, alma e espírito. 1 Pedro, verso 2, do 1 ao 2, o nosso texto diz, despojando-vos de tudo o que não agrada a Deus. Desejai ardentemente, como crianças recém-nascidas, o leite genuíno espiritual, para que por ele vos seja dado crescimento para a salvação. Então, hoje, você nasceu de novo. Você que crê em Cristo Jesus como seu Senhor e Salvador, o Espírito Santo regenerou algo que em ti não existia. Hoje tu tens um Espírito em ti, que é onde o Espírito de Deus habita, e te fortalece e te ajuda, e que te faz sentir esse desejo de ser ensinado pelo Senhor. Desejo nascer de novo, desejo ser moldado a Deus por cada dia. Mas como Pedro diz, deseja ardentemente isso. Assim como um recém-nascido, quando nasce, busca o peito da sua mãe. Você já reparou que ele não precisa de ser ensinado? Ele precisa de ser colocado lá. Mas quando ele é colocado no peito, o que é que ele faz? Ele começa a... Quem que ensinou isso a uma criança? É algo natural, algo que Deus colocou nele. É um conhecimento que Deus colocou em todos os seres humanos como um instinto natural. E sem esse impulso, o bebê morreria. Que a busca por conhecer a vontade de Deus, a busca pela sua palavra, seja algo vital na nossa vida. Algo que nós não conseguimos viver sem, porque algo vital é aquilo que nós não conseguimos viver sem. E eu fico muito admirado quando alguém me diz assim, Deus fala muito comigo, e Deus me usa, e Deus me revela. Mas quando você pergunta, olha, você lê a Bíblia? Não leio a Bíblia. Não. Faz tempo. Não consigo. Como é que Deus usa e fala uma pessoa dessas? Usa e fala com uma pessoa destas? A Bíblia é enfática, de Gênesis a Apocalipse. Meditar na palavra de dia e de noite,
o povo sofria porque não conhecia a palavra. Reinos caíram porque se afastaram da palavra. Temos um Salmo 119 com 176 versículos em que todos eles falam de palavras, estatutos, de lei. A palavra revela o Pai, o Filho, o Espírito Santo. Tudo vai passar, mas a palavra de Deus vai ficar. Como que a pessoa que demonstra um total desinteresse pela palavra de Deus pode ter um relacionamento com o Deus da palavra? Como é que é possível? Não é possível. Ai, pastor, mas a Bíblia diz que a letra mata e o Espírito vivifica. Irmãos, o que mata é a ignorância do povo. Isso é que mata. E quem diz isso, primeiro que nem sabe onde é que está escrito. Primeiro ponto. Quem fala uma coisa dessa nem sabe onde é que está escrito. E depois, porque não está entendendo o que é que Paulo está dizendo. Ele está falando da lei, né? Ele está fazendo uma comparação entre o ministério da lei, que ele chama letra, e o ministério de Cristo, que ele chama ministério do Espírito. E a letra matava. Porquê? Porque apontava para o pecado. A lei dizia que o homem era pecador e não resolvia o problema. Então a lei diz assim: esse homem é pecador. Se ele é pecador, ele tem que morrer. Isso que a lei dizia. Tu olhas para o espelho e o espelho diz que a tua cara está suja, mas o espelho não lava a tua cara por ti. Ele só te diz que ela está suja. E esse era o trabalho da lei. A lei apontava para o pecado, e o salário do pecado é a morte. Por isso que essa expressão os preguiçosos gostam tanto. Mas é só continuar lendo o texto. Não está a dizer que se eu ler muita palavra eu morro. Não tem nada a ver, antes pelo contrário, a palavra traz vida para nós. Traz vida para nós. Então, irmãos, medite na palavra, deseja aprender a palavra, deseja isso como uma criança deseja o leite materno. Para que esse desejo seja uma realidade na nossa vida, nós temos que nos despojar, como o texto diz. Despojar do velho homem. O velho homem é sempre contrário às coisas de Deus. O velho homem, ele não quer orar, ele não quer jejuar, ele não quer ler Bíblia, ele não quer nem vir no culto. Não quer. O velho homem vai fazer de tudo para te parar espiritualmente, para te matar espiritualmente. Agora, nós temos como vencer esse velho homem. O Espírito Santo que habita em nós nos ajuda a vencer e a despojá-lo de tudo aquilo que é contrário a Deus. Irmãos, vamos ficar de pé. Aleluia. Vamos passar para o ato da ceia do Senhor. Oh, Santo Deus. Que a gente possa se despojar de tudo aquilo que não agrada a Deus, de tudo aquilo que não é do Senhor, de tudo aquilo que é contrário à palavra dEle.